Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Provérbios e a lição de hoje é a lição de número 9 com o tema Protegendo a Sua Boca. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides e faz uso do conteúdo da revista da CPAD, seja um assinante do ebdinfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdinfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdinfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Acesse o site ebdinfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869 para mais informações. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal nos diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O sábio em Provérbios está nos alertando o quão poderoso é uma palavra, o quão poderosa é uma palavra. E aqui ele usa a expressão como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ele está aqui trazendo a imagem de um ornamento, né? muito provavelmente de um palácio, e ele está dizendo que tão belo como esse ornamento é a palavra dita no momento certo, né? Não dita de forma precipitadamente. O resumo da lição nos diz: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Isso é muito importante porque o livro de Provérbios mesmo diz, né, que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus ratifica isso, dizendo que do coração é que sai tanto o adultério, quanto a fidelidade, né, a expressão de fidelidade. Essas coisas estão no coração e se expressam, né, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Porque Jesus disse, nesse mesmo contexto, que aquilo que contamina o homem é o que sai da sua boca. Por isso que é importante essa afirmação, né? A fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto na vida de quem está falando. O texto bíblico ou os textos bíblicos que trazem referências, né, que fazem base para a lição de hoje são os textos de Provérbios capítulo 10, verso 11 a 14, Provérbios capítulo 15, do verso 1 até o verso 4, além dos versos 7 e 14, e Provérbios capítulo 17, versos 27 e 28. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça uma leitura nesses textos. Como nós dissemos na lição passada, esse trecho, nesse intervalo do capítulo 10 até o capítulo 25 de Provérbios, ela não segue temas, né, específicos, mas temas
dessa parte do texto do livro de Provérbios. Nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos. Por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro, né? Dentro desses contextos que eu falei, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É do coração que provém os adultérios, os homicídios, a maledicência, e o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Por quê? Porque é o que está no coração dele. Se o que sai da boca dele é aquilo que está no coração dele, e isso, o que sai é uma coisa, é maledicência, o que sai é palavras tolas, então é porque o coração dele está cheio de tudo isso, né? Por isso que a importância, né, que devemos ter em relação à fala com os outros, né, e a fala de modo geral. Sim, há grande ensinamento bíblico que visa nos ensinar a como proceder com a nossa língua. Por meio dela, podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram ao nosso lado, mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. O ponto de contato para que a gente evite, né, a falar tanta asneira, a se prejudicar tanto com o que falamos, é termos um coração cheio de Deus, governado pelo Espírito Santo. Tendo um coração governado pelo Espírito Santo, uma vez que do coração procede as saídas da vida, tendo um coração governado pelo Espírito Santo, dificilmente você será alguém portador de maledicências. Primeiro tópico, a boca do sábio e a boca do tolo. O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. O capítulo 10 de Provérbios traz um contraste entre o sábio e o tolo. Os versículos 11 a 14 apresentam o contraste mais específico entre o modo sábio de falar e o modo de falar do tolo. Os versículos 11 a 14 apresentam o contraste mais específico entre o modo sábio de falar e o modo tolo de falar, né? Nos versos de 11 a 14 do capítulo 10. Tem esse contraste, né? Nos apresenta esta forma de ensinamento sobre a diferença entre um modo de falar sábio e um modo de falar tolo. Por exemplo, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove a vida. Provérbios 10 e 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Na boca dos perversos mora a violência. Olha que interessante, né? E o professor deve explorar isso com seus alunos. Enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove a vida. Todo discurso indisciplinado é um discurso tolo. Disciplina, correção, moderação são exemplos de sabedoria. Quando você encontra uma pessoa com um discurso indisciplinado, com um discurso completamente fugindo dos padrões, é porque esta língua não é uma língua
bem disciplinada, bem domada. É uma expressão de uma pessoa tola. Por isso, é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar o que lhe faz mal. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Dentro do mesmo contexto da linguagem, ou melhor, do discurso disciplinado, do discurso indisciplinado. O discurso indisciplinado, que é o discurso do tolo, ele vai gerar ainda mais agressividade. Isso é importante que os professores conversem com seus alunos, porque o que os jovens mais fazem hoje, e eles acham quase que têm uma obrigação de falar, e falam de forma indisciplinada, com um discurso completamente terreno, que gera contenciosidade. Os jovens têm, hoje em dia, com essa ideia de lugar de fala, de liberdade de se expressar, tem quase que uma necessidade de falar. E na maioria das vezes é um discurso indisciplinado, que consequentemente é um discurso tolo. E é importante que o professor converse com seus alunos, como dizem, que o jovem tem o vício da fala. E quem muito fala tropeça nas palavras. Mas o falto de entendimento não perdoa. Muito pelo contrário, se inflama e produz palavras torpes que incendeiam o ambiente e levam à confusão. Enquanto que o sábio perdoa liberalmente, o tolo ele inflama-se ainda mais. Nós vivemos, e isso é importante discutir, nós vivemos em um mundo onde o espírito revolucionário de rebeldia é cada vez mais defendido. E a juventude adora essa idiotice. A juventude, no tempo que vivemos, não gosta da ideia de submissão à autoridade, de obedecer regras. Tudo para eles é liberdade. E uma liberdade que, justamente para a juventude que não tem maturidade, é uma liberdade sem responsabilidade. Mas isso é um problema perigosíssimo. É um problema grandioso. É importante que o jovem entenda que uma grande expressão de sabedoria é o controle da fala e não o falar desenfreadamente. Provérbios 10, 13 e 14 nos diz: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falta de senso, ou melhor, do tolo. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio, ou boca do tolo, é uma ruína iminente. Ou seja, enquanto que nos lábios do prudente se acha sabedoria, o tolo vai sofrer por abrir a boca. Enquanto que os sábios entesouram conhecimento, buscam conhecimento, a boca do tolo é uma ruína, leva ele à ruína, porque ele só vai falar besteira. Por isso que é importante, porque todo jovem tem o vício do falar, de querer falar, de ser revolucionário, de ser rebelde na sua fala. Mas é preciso que o jovem entenda, e o professor deve conversar com seus alunos na sua aula, é preciso que o jovem entenda que abrir a boca sem entendimento, sem conhecimento, é prejuízo para ele. O que os sábios falam e o coração busca. O capítulo 15 de Provérbios, especificamente dos versículos 1 a 20, mostra como é a língua do sábio. Em primeiro lugar, a palavra branda, proveniente dos lábios do sábio, desviará o furor. O verso 1 já deixa isso bem claro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, o orgulho do tolo sempre vai fazer ele devolver na mesma moeda. E o que o devolver na mesma moeda vai gerar? Mais ira. Mas se você tem uma resposta branda, quebra aquele ímpeto de quem te provocou. E infelizmente, como eu já falei, nós vivemos
numa época em que a nossa geração é uma geração que parece ter a obrigação de dar resposta a tudo, parece que tem uma necessidade de falar, e fala sem nenhum conhecimento, sem sabedoria. O cara leu uma página de um livro, assistiu um corte de um podcast e acha que ele já tem sabedoria, que ele já tem conhecimento e quer dar resposta a tudo. E aí o que acontece? Ele suscita ira, porque é uma palavra tola. Na maioria das vezes é uma palavra burra. Por isso que é importante que você tenha conhecimento. Por isso que é importante que o jovem busque estudar, ler bons livros, ter bons modos, para que você não seja envergonhado. Essa palavra revela um espírito humilde, mais terno. Por isso a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação e bom senso, enquanto a linguagem do tolo é cheia de ira e insensatez, né? Ele tem o vício, a necessidade de falar e de ter razão, que é outro problema sério de muitos jovens. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Ele está pensando que está sendo o bambambam, mas está passando vergonha. Dessa forma, os olhos do Senhor contemplam tanto os maus e bons, principalmente a forma como usam a linguagem. O verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o apóstolo Paulo diz que nós todos teremos que prestar contas. Nós iremos prestar conta de todas as palavras que nós falamos. Então, é muito sábio você se calar, para você não falar besteira e ter que pagar o preço depois. Então, os sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam o conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria. E, diferentemente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio de sua linguagem, pois seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. Olha só que interessante, o professor deve traçar esse paralelo com seus alunos, né? O perfil e as recompensas do sábio e o perfil e as recompensas do tolo. Olha só, sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria, né? Sabedores de que Deus os contempla, o sábio tenta, né, ou busca glorificar a Deus através das suas palavras. Diferentemente disso, né, diferentemente do sábio, o tolo, né, derrama tolices. Mesmo sabendo que Deus os contempla, ele não está preocupado em ser ponderado, em ser comedido, decente, né? O tolo derrama tolices, tortuosidade por meio de sua linguagem, pois seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. O tolo, mesmo sabendo que Deus o vê, mesmo sabendo que terá que prestar conta, ainda assim age de forma insensata e, infelizmente, que é importante que se diga isso, colherá maus frutos. Muitos jovens, eu já vi jovens quase entrar em depressão porque tentou dar respostas que não tinha conhecimento, foi confrontado, passou vergonha e quase entrou em depressão. Então, é importante que você tenha sabedoria, seja comedido no seu falar, não saia por aí falando aquilo que você pensa. Tem gente que ainda é do tipo que exalta essa ideia, eu falo o que penso. Pelo amor de Deus, isso é tolice. Primeiro, que ninguém tem interesse no que você pensa, mas no que você pode fazer de diferente para mudar a realidade. Mas apenas no que você pensa, ninguém está interessado. Então, guarde para você mesmo. É possível controlar a língua. Provérbios 17, 27 e 28 nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Saber calar, principalmente no presente século,
é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico, né? Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quem é pacificador. Pacificador, ele chega pedindo calma, ele chega pedindo para que as pessoas reflitam, né? Ele não chega falando qualquer coisa, cuspindo sua opinião, vomitando aquilo que ele pensa, que ele acha que é certo, e muitas das vezes ofende, causa ainda mais conflito, né? O sábio, ele chega sendo pacificador, e o pacificador chega buscando que as pessoas calem-se um pouco e pense sobre o assunto, não jogando mais palavras loucas para incendiar ainda mais a fogueira e o problema ser ainda maior. Isso é coisa de tolo. Por isso o sábio expressa o seguinte: retém as suas palavras, né? O sábio chega observando, não vomitando sua opinião. Assim, faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado, pois isso está relacionado com o espírito precioso. O verso 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. É muito melhor você ficar calado, ponderar, pensar e responder depois, né? Lembra de Jesus quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério, que jogaram aquela mulher, acho que é João 8, jogaram aquela mulher diante de Jesus? O que Jesus fez, né? Eles colocaram Jesus numa situação complicada. O que Jesus fez? Se calou, mas Jesus se calou. Por quê? Porque estava todo mundo, né, com os nervos à flor da pele, e Jesus então deixou todo mundo se acalmar, porque na calmaria eles perceberam quem eles eram. E quando eles perceberam quem eles eram, todos se retiraram. Jesus nos ensina que neste momento de conflito nós precisamos se calar, deixa a poeira baixar e depois dirige a palavra a quem realmente precisa se dirigir a palavra, e não a multidão. E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. Verso 28, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por sábio. Aquele que fica calado é tido por sábio, né? Dizem que tem gente que calado ainda é um tolo, e quando abre a boca, ele confirma que realmente é um tolo. Então, é melhor ficar calado, que tem uma chance de ser tido como sábio. Saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Segundo tópico, a linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Os textos que meditamos, Provérbios 10, 15 e 17, no tópico anterior, fazem um claro contraste entre a linguagem do sábio e a do tolo, né? Essa lição faz muito isso, e os textos citados são objetivamente a amostra bíblica desta comparação, né, desse contraste da linguagem do tolo e da linguagem do sábio. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior. Isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando, né? Inclusive, eu já falei sobre isso. Marcos 7, 24 a 23 diz: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os furtos, melhor dizendo, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, e isto contamina o homem. E geralmente, todas estas coisas são
expressadas através da fala, né? Através da fala. O que nós podemos ver aqui? Os maus desígnios numa fala. Quem tem um coração cheio de maus desígnios, a gente percebe logo quando fala. Prostituição, da mesma coisa. Uma pessoa que é mau caráter, da mesma coisa. Homicídio também. Adúlteros, da mesma coisa. Avareza, você percebe na fala. Malícia, o dolo, né? A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Estes males, frequentemente, que estão no coração da pessoa, frequentemente são expressados através da fala de quem tem eles no coração. Esse fato pode ser constatado na discussão a respeito das funções de uma linguagem, em que a comunicação do pensamento se revela como uma função básica. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais, que é importante também, né? Existe uma linguagem verbal e a não verbal, mas existe essa linguagem, essas duas linguagens, né? E é muito melhor você passar por sábio sem ser, do que você confirmar que é um tolo quando abrir a boca. Então, faça o exercício, jovem. O professor deve explorar isso com seus alunos. Faça o exercício de controle da linguagem, para que você não passe por tolo. A língua do tolo. Os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destroem. No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. No lugar de trazer a paz, produz violência. No lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. E, no geral, quem tem uma linguagem tola passa vergonha. Passa vergonha. Então, jovem, se você quer ser uma pessoa respeitada, honrada, se você não quer passar vergonha, pondere-se nas suas palavras, meçam suas palavras. Dizem que você precisa ser senhor da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade, que é aquilo que Jesus diz lá em Marcos, né? Que é do coração que sai, e sai através de quê? Através da boca, da língua. Se o coração de uma pessoa é cheio de maldade, a língua dele só vai falar maldade. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Lembro de uma certa frase que é assim: se você comesse suas palavras, você seria nutrido ou envenenado. Ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar mal às pessoas. Tanto pode causar mal quanto bem. Tudo depende do que está no coração e na consciência de cada pessoa. O tolo que tem um coração cheio de maldade, uma mente perversa, a sua fala sempre trará maldades. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. Nós temos que ter consciência de que uma palavra jogada aleatoriamente, ela pode ser um veneno que pode matar a alma de alguém. O que acontece quando nos comunicamos insensatamente? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém. Isso significa que o outro está diante da nossa fala. Comunicamos para alguém que está diante de nós. Por isso que o nosso Senhor disse que quem chamasse um irmão de louco como um ato proveniente da cólera ou da ira seria réu de juízo. Olha só, isso porque por meio da palavra podemos entristecer ou ferir a outra pessoa. Por meio da palavra podemos
criar um ambiente pesado, obscuro, intragável. Por meio da palavra, pessoas podem obedecer, pessoas podem adoecer e fragilizar-se. Olha só a quantidade de maldades que é possível, ou que são possíveis, por meio da fala, né? Por meio da fala, né? Da palavra, ou vou colocar aqui fala, né? Por meio da fala, nós podemos entristecer ou ferir uma pessoa. Por meio da fala, nós podemos criar um ambiente pesado, intragável e obscuro. Por meio da nossa fala, nós podemos adoecer e fragilizar pessoas. Tudo através do que falamos. É por isso que é importante a gente ter prudência no que falamos. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta também. Começando por viver em seriedade o que o apóstolo Paulo aconselha em sua carta. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aí a gente sempre vai voltar para o texto de Marcos capítulo 7, que Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai da boca dele. E por que o que sai da boca dele contamina? Porque geralmente o coração dele está cheio de coisas más. Toda vez que você falar palavras idiotas que ferem pessoas, é porque você está mal. Pastor Newton, meu pastor, costuma dizer assim: se uma pessoa te tratar mal, tenha paciência, exerça misericórdia. Muito provavelmente ela está mal. Ela está mal. É a única coisa que ela consegue oferecer. Ela está oferecendo maldade porque é a única coisa que ela consegue oferecer, porque ela está mal. Na verdade, é agora que a gente precisa ter misericórdia, orar por essa pessoa e tentar ensinar. Porque de fato é o que Jesus disse, que eu falei mais uma vez agora, que está escrito em Marcos. A boca fala do que o coração está cheio, né? Se você não alimenta seu coração com coisas boas, você não vai falar coisas boas. Se você vive assistindo porcarias, se você vive assistindo status de gente fútil, grosseira, agressiva, né, ou vídeos de pessoas fúteis, grosseiras e agressivas, você vai ser assim. Igual, você está absorvendo esse lixo. Então você precisa buscar conteúdos que encha você de serenidade, de prudência, sabe, de passividade, para que você possa transmitir isso também. Terceiro tópico: protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. A fala do sábio. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Isso é terrível, terrível. Falam uma coisa e fazem outra. Eu estou gravando essa aula hoje, dia 27 de novembro. Esses dias, né, teve a reunião do G20 no Rio de Janeiro, com a Janja Palosa lá, né? E vocês viram que a primeira-dama mandou um fuck you, né, lá pro Elon Musk, né? Que vocês sabem o que significa essa expressão em inglês. É uma expressão em inglês e vocês sabem o que significa em português, eu não vou falar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Gente, é a primeira dama do país falando, mandando o maior empresário do mundo, uma das figuras mais importantes do mundo. Enfim, eu não sei nem como explicar isso, mas vocês sabem, eu vou pular essa fase, né? Só para vocês entenderem o nível, a linguagem dessa indivídua, gente, pelo amor de Deus. Olha a primeira dama do Brasil xingando, falando palavrão para uma pessoa. Não interessa quem fosse ela, o Elon Musk ou o Zezinho da padaria. Em rede mundial. Isso é o que, Melk? Isso é o tolo abrindo a boca.
Isso é o tolo, isso aqui sem nenhum viés político, não. Isso é uma questão de ser tolo. É o tipo de pessoa que deveria estar calada. Porque quando abre a boca fica pior, né? Por isso está aqui, o texto faz muito bem a gente refletir sobre isso. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Que compromisso com a paz, que compromisso com a boa convivência, com as boas relações, com a diplomacia essa indivídua tem, pelo amor de Deus. Pensam uma coisa e sentem outra, ou seja, estão completamente desajustadas, desorganizadas, assim a nossa primeira dama. Só para você ter uma ideia de como está esse mundo, um exemplo clássico e claro disso é a primeira dama do Brasil. Uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Nosso Senhor assim, pois o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Mateus 7,29 diz, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, como é que os escribas ensinavam? De forma hipócrita. Quem ouvia os escribas sabiam que eles estavam ensinando a lei, mas era uma coisa que eles mesmos não faziam. Isso é muito importante. E aí nós temos que observar isso, né? O primeiro slide diz, uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Coerente com o que pensa e faz. Mas, se esta pessoa, vamos considerar então como sendo um cristão verdadeiro, né? Antes de tudo, essa pessoa como um cristão verdadeiro deve ter o seu coração cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus. Então, ela precisa ser coerente com o que ela crê, coerente com o que está no coração dela. Porque se assim não for, é uma contraditoriedade colossal e um exemplo de hipocrisia, como eram os escribas. Jesus veio e causou um impacto nesse sentido. Por quê? Porque a multidão via Jesus falar e eles percebiam, antes de tudo, eles percebiam em Jesus a honestidade na fala. Porque o hipócrita, né? E o texto faz questão de contrapor, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Ou seja, não tinha essa autoridade de Jesus, da honestidade dele. Ele era honesto, ele vivia aquilo que ele estava pregando, enquanto que os escribas não. Assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas se a ação está em pleno acordo com o que diz. E era o que Jesus estava fazendo. É a palavra virtuosa conjugada com uma ação virtuosa que fará do crente uma pessoa sábia. É a coerência, gente. É a coerência, né? Uma das coisas mais repugnantes que você pode ver num cristão é a incoerência entre sua fala e sua prática. Isso é uma coisa abjeta, né? Um cristão que tem um discurso, mas na prática ele vive outra coisa. É hipócrita, mentiroso, falso. Jesus condenou isso veementemente em todo o seu ministério. O jovem sábio será testado e provado nas suas ações com o que diz. Tiago 2,18 diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago está nos ensinando que é impossível mostrar a veracidade da fé apenas no discurso. Porque quem fala, fala o que quer. Mas é absolutamente necessário que você demonstre a veracidade, a honestidade, a autenticidade da sua fé através dos seus atos. A relação entre falar e o ouvir no sábio. Em Tiago está escrito, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva apenas por educação, mas uma escuta ativa, presente e consciente. Me lembro de uma frase de um filósofo francês que diz,
que na maioria das vezes nós não temos ouvintes, nós temos pessoas esperando o momento de falar. Isso é uma tragédia. Eu vejo isso muitas vezes na igreja. Nossa escola bíblica ela é uma escola bíblica bastante dinâmica. E muitas vezes as pessoas estão só esperando o horário de falar. Não estão ouvindo de fato e buscando assimilar e aprender com o locutor, com quem está ensinando. Estão apenas esperando o momento de falar. E acaba que gera discussões tolas. Por quê? Porque a pessoa não estava prestando atenção. Ela não estava buscando absorver ou compreender o que alguém estava falando. Estava só esperando o momento de falar. Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que nos estão comunicando, né? O texto de Provérbios mesmo diz: aquele que responde antes de ouvir passa vergonha. Numa época de distração como a nossa, muitos falam sem ouvir e passam vergonha. Quando falamos sem ouvir, há ruídos na comunicação. E esses ruídos é prejuízo. Esses ruídos são muitas vezes uma tragédia para a comunicação. Assim corremos risco de ser interpretado de maneira equivocada. Então, primeiro, ouça. Ouça. O ex-prefeito aqui da minha cidade, a maioria das pessoas que conviveu com ele, e eu não estou falando aqui sobre o caráter dele, a competência dele, não é nada sobre isso. Estou falando sobre esse perfil dele. Dizem que quando ele chegava numa reunião, ele era sempre o último a falar. Não era porque ele era o prefeito, não. É porque era realmente uma estratégia dele. Ouvir as pessoas primeiro. Sempre caladinho, com um caderninho e uma caneta anotando. Ele sempre foi um ouvinte atento. Ele nunca foi alguém esperando o momento de falar. Mas ele realmente queria conhecer as pessoas através do que elas falavam, né? Ele pode ter todos os seus defeitos, mas nesse caso, ele era um exemplo para muita gente. De que quando você chega num lugar, não busque ser o primeiro a falar. Pare para ouvir, se possível anote que alguém fale, para que você tenha coerência também no que você fala e não passe vergonha. Os desentendimentos nascem da má vontade de muitos ouvirem para compreender. É preciso humildade para isso. As pessoas têm uma preguiça diabólica de ouvir, de estudar, de refletir sobre o tema e depois fica emitindo opinião e opiniões idiotas e por isso trazendo mais desordem. Dessa forma, a pessoa sábia está sempre pronta para ouvir e entender e só falar depois de ter plena certeza de que entendeu. Depois de ter certeza do que entendeu. E se não entendeu, pede para explicar outra vez, pelo amor de Deus. Ouvir e falar é um movimento indispensável para a boa comunicação. Ouvir e falar, mas ouvir primeiro. A fala e o agir do sábio. É possível que nosso discurso seja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Mateus 23, 2 e 3 diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porém, não os imite nas suas obras, porque eles dizem a verdade, mas não a pratica. Eram os verdadeiros hipócritas, né? Hipócrita vem da palavra, vem de um termo grego que está ligado aos atores, né? Que fingiam ser quem não era. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Dizer o que é santo, justo, bom e ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Viver de forma coerente. Isso é um desafio para o cristão no mundo onde todo mundo tem necessidade de falar, mas ninguém quer ter a responsabilidade de viver. Nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente com o que cremos e fazemos. Portanto, cuidemos de falar agradavelmente. Colossenses 4 e 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis corresponder a cada um. Ou seja, seja sempre equilibrada, tenha conteúdo, para que você possa responder de acordo, sem suscitar ira nem passar vergonha. Com mansidão e temperança,
de maneira que nossas ações revelam a nossa temperança, agradabilidade e mansidão em Cristo. Né? Nossas palavras, nosso discurso deve ser coerente com o que vivemos e cremos. Nossa conclusão. Na lição desta semana estudamos a respeito da proteção à boca. Vimos que a boca fala do que o coração está cheio. Os que se mostram tolos, sua linguagem também se apresentará ao público de maneira insensata, desgovernada e insensível. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter o cuidado com a sua língua, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira que falamos revela o que pensamos, sentimos e desejamos. É importante que a gente reflita sobre isso, né? A maneira como falamos reflete de forma muito clara os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.